Graça e paz. Que a presença do Senhor esteja sobre a sua casa, sua família, sobre a sua vida. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que todo cristão adoraria saber mais. Todo verdadeiro cristão, todos aqueles que têm uma vida com Cristo, que ama a Deus e que deseja ter uma vida eterna, ele tem que estar aqui. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal Adrinering, entra lá no YouTube e se inscreve, beleza? Quem já está no YouTube, só entra e aperta a palavrinha inscrever. E outra, aperta o sininho, porque nós vamos estar falando com vocês sobre temas polêmicos, como homossexualidade. Esse é o meu propósito que Deus está me usando. Porém, eu vou começar o vídeo falando sobre algo maior. Aí depois a gente vai por etapa, porque a Adriana ela é meio impulsiva nas palavras, ela fala, Deus fala, ela vai falando, e não é assim. A gente tem que ir organizando e falando de acordo com o tema, beleza? Vamos lá. Hoje eu vim falar com vocês sobre o céu é um lugar. Esse foi o primeiro propósito que Deus colocou dentro de mim. Muita gente não tem ideia do que é o céu. Quando a gente fala do reino de Deus, as pessoas já imaginam a morte. Ou seja, se eu morrer, eu vou para o céu. Então, deixa eu viver um pouco mais para eu saber quando que eu vou, né? Para eu poder, depois que eu tiver velhinha, eu vou me converter. Muitas coisas eu ouvi, gente. Muitas dessas palavras eu tenho ouvido por aí. Só que nós não sabemos a data de validade do nosso corpo. Então, eu não vou falar sobre morte, porque quem é salvo, ele não morre. Quem é salvo tem vida eterna. Então, eu vou começar falando com você sobre quem somos nós, beleza? Vamos lá. Nós vamos falar sobre um corpo, uma alma e um espírito. É o que somos. O que o Senhor fez? O Senhor Deus colocou um corpo, uma alma dentro de um corpo vivente, um corpo terreno. Então nós temos uma vida, nós somos espiritual e físico. Nós somos seres espiritual e físico. Porém, nós só enxergamos o lado físico, porque nossa alma, que é espiritual, está dentro do corpo físico. Até aí entendido, né? A nossa alma está dentro de um corpo físico e esse corpo, ele pode ter o espírito. Todos eles têm um espírito, o sopro de Deus dentro de nós. Quando Deus fez o ser humano, ele colocou o seu espírito em nós, o seu sopro de vida dentro de nós. Esse espírito que nos dá fôlego, que faz com que a gente respire, né? Que faz com que é como se fosse uma cola, né? Cola a alma ao espírito. Tanto que a alma só sai, cola a alma ao corpo. Tanto que essa alma, ela só vai se descolar do corpo no dia certo, programado pelo Criador. Quando esse dia chegar, é onde Deus tira o espírito de vida, que é o sopro dele de dentro de nós, e descola a alma do corpo. Entendido? Então, nós temos um corpo físico e uma alma espiritual. Tanto que existem médicos do corpo e médicos da alma. Beleza? Adriana, quem são os médicos da alma? São os psicólogos, que esses profissionais deveriam ser muito bem remunerados. Deveria ter muitos ainda olham para eles e não veem como médicos, mas são os maiores profissionais no meu ponto de vista. Por quê? Porque ele cura a alma. Eles estão se preparando para tentar curar a alma. Porém, lembre-se, o que é alma, Adriana? A alma é tudo aquilo que você sente. Você não vê, mas você sente. Por exemplo, eu sinto paixão, alma. Eu sinto dor, dor, corpo, né? Eu sinto paixão, alma. Eu sinto vontade de chorar, alma. Eu sinto tristeza, alma. Eu sinto dor nas costas, corpo. Ok? Eu sinto dor de cabeça, corpo. Eu tô preocupada com alguma coisa e começa a doer minha cabeça, corpo.
Eu estou muito triste mesmo, e começo a não querer mais me levantar da cama. Nenhum médico sabe o que eu tenho, já fez vários exames. Alma. Entendido? Depressão. Alma. Ansiedade. Alma, corpo. Ansiedade, alma, corpo. Como assim, Adriana? Ansiedade é alma, corpo. Ansiedade, eu fico pensando no futuro, eu não sei o que fazer, eu começo a me preocupar com as coisas, correto? Ela provoca dores no corpo, provoca vários sintomas do corpo e é alma, tá? É alma, é uma crise de alma. A alma está preocupada, a alma está desesperada, beleza? Até então, entendido. Ok, então Deus te deu um corpo, meu irmão. Deus te deu um corpo com validade. Esse corpo tem validade. Lembre-se disso. Validade. Então, eu não sei qual é a data, nem o dia, nem a hora. Porque o ser humano, se ele soubesse, ia fazer um monte de besteira, em vez de correr e se entregar para o Senhor Jesus. Mas o próprio Deus, ele não quer sua entrega de forma. Como é que eu posso falar? Uma entrega, ele quer uma entrega genuína. Ele não quer uma entrega desesperada, com interesse, entendeu? Ele quer algo genuíno. Por isso que ele te deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio para você viver a sua vida e entregar ela para ele ou não. O livre-arbítrio é isso. Deus te deu um livre-arbítrio, não foi para você fazer o que você quisesse da vida, foi para você ter tomar decisões próprias, não ser obrigada a viver num sistema cristão, num sistema celestial. Você pode viver no sistema do mundo. Nós temos dois sistemas aqui na Terra: o sistema com Deus e o sistema sem Deus. Beleza? Até aí tudo ok. O céu é um lugar, é o nosso tema. Vamos lá? Você já sabe que você é um corpo, é uma alma, desculpa, dentro de um corpo e que contém um espírito. O Espírito de Deus, tá? Que é o sopro do Espírito. Eu não estou falando de Espírito Santo. Espírito Santo é uma outra coisa que a gente vai tratar mais na frente. Você tem um Espírito que é o sopro de vida, beleza? Lembre-se, não é o Espírito Santo. Ok. Então, o céu é um lugar que todo cristão salvo almeja ir. Todo cristão salvo tem que começar a se preparar para ir para o céu. Todo crente que crê no Cristo, Criador, Cristo, Filho do Criador, do Deus dos Hebreus, Deus do Universo, que fez o céu e a terra, esse cristão, ele almeja ir para o céu. Então, ele tem que viver uma vida separada aqui na terra. Correto? Uma vida separada. O que é uma vida separada, Adriana? É uma vida que eu tenho que viver no sistema de Cristo, que eu siga as leis cristãs, as leis do Senhor. Essas leis, assim como qualquer outro país ou nação, tem leis, né? Mas a lei celestial, ela está aqui na Bíblia Sagrada. Beleza? Até aí tudo bem. O Brasil, ele tem as leis dele. Eu estou no Brasil, vou falar do Brasil, que é a Constituição brasileira. Então, toda pessoa que quer viver no Brasil, ela vai viver de acordo com a lei brasileira, né? Com a lei do Brasil, da nossa nação. Toda pessoa que quer viajar para fora do país, vamos colocar os Estados Unidos como exemplo, quer ir para os Estados Unidos, essa pessoa vai pedir permissão, né? Vai ter que ir em determinado lugar, pedir permissão para entrar nos Estados Unidos. Para isso, existe uma coisa chamada visto. Ela vai ter que ter autorização, tá, do consulado para que ela possa entrar nos Estados Unidos. Se a pessoa quer muito ter moradia fixa naquele lugar, ela vai ter que se adaptar às leis de lá também. Então, vai ter muito mais exigências, né? Vai ter muito mais, além dos documentos, que ela vai ter para ser aprovada, para só ir lá se divertir, viver um pouco lá, sei lá, passar um mês, 2 meses ou uma semana, ela vai ter muito mais exigências. E depois que ela estiver com moradia fixa, se ela for aprovada e estiver com moradia fixa, ela vai ter que seguir as leis dos Estados Unidos, beleza? Ou do país que ela queira residir. A mesma coisa, gente, é viver, habitar no céu.
Quando eu falo em céu, as pessoas acreditam que depois de morrer vai para o céu. Não, não existe depois de morte. Existe uma preparação enquanto aqui na terra. Enquanto o meu corpo físico, que ele é físico, mas também tem parte espiritual, que é a alma, então tem um corpo físico e espiritual, eu tenho que me preocupar em preparar-me para morar no reino de Deus, porque lá é onde todo cristão salvo almeja habitar para o resto da vida. Então não há morte para aqueles que querem a Cristo e que têm uma vida com Cristo. Mas para que eu possa entrar no reino de Deus, eu preciso de um visto. Eu preciso de um visto, assim como nos Estados Unidos. Eu preciso que Deus me dê permissão para que eu possa estar no reino. Enquanto aqui na terra, eu vou estar sempre me aprimorando para estar preparada para a moradia eterna, para uma moradia fixa no céu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir as leis. Eu tenho que seguir as leis de Cristo aqui, do Criador. Quais são as leis dele? As leis dele estão aqui na Bíblia Sagrada. Primeiro, o básico, que é não matar, não matar, né? Não mentir, não se prostituir, não desejar a mulher ou o marido do próximo, né? Tudo isso é o básico. Porém, o mais importante é você ter uma vida separada do outro sistema. Isso mesmo, uma vida separada. É você viver uma vida que agrade a Ele. Uma vida que faça com que Deus se agrade do seu andar, do seu sorrir, do seu jeito de ser, do seu caminhar. Se você é filha de Deus, você tem um DNA dele. Então você tem que viver conforme ele vivia, o filho dele vivia. Quando eu falo de Deus, eu me refiro muito a Jesus Cristo, tá? Porque ele e Deus, uma só pessoa. E o Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade. Então você tem que ter uma vida santa como ele. Mas, Adriana, significa então que eu só tenho que ficar dentro da igreja, que eu não posso fazer mais nada da vida, que eu vou ter que ser um crente? Gente, não significa nada disso. É muito além disso. É uma vida de obediência à palavra. É uma vida separada do mundo lá fora. O mundo tem as festividades dele, né? O mundo tem as orgias. O mundo tem, tudo no mundo pode. Tudo no mundo você pode fazer, nada é errado, a porta é larga. Você pode fazer o que você quiser sem restrições de nada. É como se existisse um país que você pudesse ir para lá a hora que você quisesse, o momento que você quisesse, fizesse o que você quisesse e não fosse punido por nada. Porém, o resultado da sua vida seria sempre de miséria, extrema pobreza, de como é que eu posso falar? Vazio profundo, tristeza profunda. Tudo também de ruim seria consequência para a tua vida. Você não poderia reclamar nada, falar nada, porque você decidiu viver num lugar onde não existem regras. Assim é o inferno. Se você quer viver num lugar onde não tem regras, a porta é larga. Você pode entrar, viver uma vida que você quiser. O Senhor não te proíbe você viver a vida que você quer. Ele te deu livre-arbítrio. Mas também não adianta depois chorar e dizer: Senhor, Senhor, me ajuda. Senhor, cadê você? Por que você fez isso? Aí tem gente que perde alguém que ama, né? Um filho, um pai, uma mãe, um parente, um irmão. E aí clama a Deus, chora, culpa a Deus por uma empresa que faliu, por um câncer, por uma doença, por isso, por aquilo outro, por tudo, por uma perda. Não importa que perda, pelo sofrimento da sua alma. E você culpa a Deus ou diz: Deus não existe. Mas espera aí, ele te deu livre-arbítrio, ele te deu vida. Olha só o que ele fez. Ele te deu vida. Ele te deu um livro para você escrever a tua vida, o teu futuro todos os dias. Ele te deu um livro em branco. Todo dia Deus te dá a oportunidade de você escrever a tua história. E você vai culpar ele pela sua própria desgraça? Porque ele te deu o livre-arbítrio de decidir o que você quer. Se ele tivesse colocado você no mundo e ter dito: ó, você vai ter que fazer isso, essa é a minha regra, e você vai ter que fazer e pronto.
Ele seria um Deus injusto, mas ele é Deus de justiça. Ele é Deus de amor. Se você olhar o Velho Testamento, Deus falava que as pessoas tinham que fazer tal coisa, se não acontecia tal coisa com ela. E ele fazia acontecer, né? Não havia, as pessoas não tinham a oportunidade de conversar com ele, só através de um profeta, através de um homem escolhido por ele. Só que Deus viu que era muito difícil essa vida. Deus não quer e nunca quis ser um Deus duro, porque Deus já foi duro. E o que ele fez? Ele pegou um cordeiro puro, que era o seu próprio filho, e colocou nesse mundo sujo, porque é um mundo sujo. O que é um mundo sujo? Um mundo cheio de prostituição, um mundo cheio de mentiras, cheio de engano, cheio de fake news, um mundo que te acusa mesmo você não devendo nada. Então Deus colocou o seu único filho e colocou lá e disse: olha, sacrificar a tua vida, você, porque Deus ele não fez nada à força, o filho dele quis. Você sacrifica a sua vida por amor a esse povo, porque o que Deus queria mesmo, eu acredito, era eliminar a nação toda essa humanidade que estava só se prostituindo cada vez mais, se descriminalizando, sabe? Aliás, se criminalizando. E aí, o que Deus fez? Deu seu único filho, por amor a nós. Um filho que veio ao mundo e não pecou. Um filho que veio ao mundo, viveu as nossas dores, foi traído, humilhado, machucado, julgado, inocente, e foi julgado como culpado. E levou consigo todas as nossas dores, todas as nossas humilhações. Com isso, Deus nos deu um favor, que foi a graça. Então, nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. Se a gente cometeu pecados que nos afastou de Deus, é só pedir perdão de coração, de alma, que Ele nos perdoa. Isso não quer dizer que qualquer pecado te leva ao inferno. Não, gente. Todos os dias nós pecamos. Quando nós falamos sem querer de alguém, porque às vezes a gente comenta algo de alguém, não devemos comentar nada de ninguém. A gente não mal cuidamos da nossa vida, a gente não pode cuidar da vida dos outros dessa forma. Se eu tenho que julgar alguém, eu ajudo essa pessoa em vez de julgar. Mas quantas vezes nos pegamos falando de alguém? Seja de um irmão, de um primo, de família, de um parente, de um amigo, de um líder de um país, julgando um astro da TV ou uma pessoa famosa, sei lá. A gente sempre nos pega falando algo que não deve. Ou até pensando pensamentos que não agradam a Deus, ou até cirando, sabe? Mas o Senhor, Ele nos compadece com a sua palavra. Ele fala, perdoai 70 vezes 7 por dia. Ou seja, 70 vezes 7 por dia. Então, 70 vezes 7 é muita coisa. Vai além do que se possa imaginar. Então, você que é um cristão, que almeja ir para o céu, se prepare, se resguarde, cuide da sua alma. Eu falo para você, pastor, obreiro, membros, né? Adriana, eu não sou cristã, nunca fui numa igreja evangélica, mas eu tenho um desejo muito grande de conhecer a palavra, de conhecer mais de Cristo. Então, se aproxima desse canal, me acompanha. Eu vou te ensinar como você ter vida eterna. Você quer uma vida eterna? Você quer morar com teu pai, tua mãe, que já estão salvos na glória? Então, se prepare enquanto você tem chance, porque enquanto o seu corpo estiver nesse mundo terreno, você tem chance de se arrepender, se voltar para Deus e viver uma vida diferente com Ele. Porque o céu é um lugar e é para lá que eu, Adriana Nering, vou. E ainda vou lutar por todos aqueles que eu amo. Eu vou levar o maior número de pessoas comigo. Você que quer, venha. Porque o Senhor, Ele é a graça, a bênção, tudo o que você precisa para uma caminhada celestial.